Bom, então eu vou começar, eu vou compartilhar minha tela com vocês, que eu preparei um slidezinho para a gente dar uma passada no que é o regulamento do SEAC. E aí, assim que eu terminar, a gente abre para as dúvidas, eu acho que fica mais fácil, tá? Então, gente, o SEAC, para quem é a primeira vez que vai emitir, né, estamos falando do cadastro de agentes e agentes culturais do DF, né? Esse cadastro não é de agora, não é dessa gestão, ele vem desde os anos 90 ali, quando a secretaria fez uma iniciativa de levantamento de dados, né? E depois isso foi regulamentado na lei como um cadastro pré-requisito para você participar dos editais e das linhas de fomento da Secretaria de Cultura, né? Então, o que é o cadastro, né? Ele está instituído na portaria 488 de 2019, foi a última regulamentação dele, e também na lei complementar. Depois eu vou encaminhar para vocês esse PDF, aqui tem todos os links para quem quiser acessar, tá? Mas o artigo 1º, que é o que diz o que é o cadastro, fala que é uma fonte de dados voltados ao mapeamento da cadeia produtiva, isso é super importante, porque é uma forma da Secretaria conhecer quem são os artistas, né, quem são as entidades produtoras no DF, né, e também é um cadastro necessário para acesso às modalidades de fomento, hoje em funcionamento, né, o Fundo de Apoio à Cultura e o Programa de Incentivo Fiscal, que é a nossa Lei de Incentivo à Cultura, a LIC, tá? Ambos são, tanto o FAC quanto o LIC, a regulamentação que vale é o que está na LOC, né? Depois estão tendo vários cursos aí sobre meu primeiro FAC, que eu acho importante vocês participarem, para saber como é que funciona direitinho tudo. Quem sabe eu prepare um também, mas mais para frente um pouco. Para quem que é o SEAC, né? É para pessoas físicas, tá? E pessoas jurídicas que tenham atividades na área da cultura ou fornecimento de bens culturais, serviços. O que é isso, Carol? É só para quem é cantor, músico, artista plástico? Não, tá? É para produtor, é para gestor, é para quem é holding, é para quem trabalha com prestação de contas. Então, para todas as áreas onde você exerce alguma atividade voltada para a cultura, você tem o direito resguardado de emitir o seu SEAC, tá? Desde que você comprove, claro, né, a sua capacidade técnica naquele segmento cultural. Hoje, o SEAC tem descrito todos esses que vocês estão vendo aqui na telinha: artesanato, artes plásticas, arte e tecnologia, dança, teatro, enfim. Só que lá no formulário, quando eu for mostrar para vocês, vai ter um campinho outros, né? Porque a gente sabe que a cultura é uma área dinâmica, né? A todo momento surgem novos segmentos, novas formações de áreas culturais, e desde que esteja previsto na LOC, que também é mais amplo do que esse aqui do FAC, do SEAC, não tem problema, tá? Desde que você diga lá qual é o segmento certinho, qual é a área que você está atuando, isso não tem nenhum problema. Vale ressalvar aqui que tanto para o SEAC, quanto para o FAC, quanto para a LIC e para o entendimento da Secretaria de Cultura hoje, empresário individual e microempreendedor individual é considerado pessoa física, tá? Sempre tem essa dúvida se MEI é pessoa jurídica ou pessoa física. Ele é uma pessoa física regulamentada com o CNPJ, né? No modo geral, assim. Então, quem é MEI tem que pedir o SEAC como pessoa física, tá? Isso vai por conta de uma limitação de execução financeira, e aí engloba também Secretaria de Fazenda, engloba outras instâncias que a Secretaria tem que acatar, né? Então, empresário individual, que desde o ano passado é considerado também pessoa física, e o MEI, que já desde o início, tem que pedir o SEAC como pessoa física, tá bom? Como que a gente solicita? Lá no site da Secretaria de Cultura, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tem uma abinha chamada SEAC. Lá você vai acessar, vai ter o formulário disponível para quem é a primeira emissão ou para quem é renovação, tá? Depois você tem que preencher esse formulário, que é super simples, e anexar a documentação. Atualmente, a Secretaria está trabalhando com protocolo digital. Então, a gente tem que fazer todos os documentos digitalizados, de preferência juntar os PDFs num arquivo só, tá? E aí tem alguns sites online que fazem isso, eu posso mandar para vocês depois, de graça,
né? E você manda para o e-mail protocolo@cultura.df. E aí a gente tem que ter uma atençãozinha, eu deixei um link aqui para vocês, de que todo o protocolo da Secretaria de Cultura tem que ir anexado o comprovante de entrega. Também é um wordzinho bem simples, só dizendo qual é o documento que você está mandando, né, para eles terem controle lá. Que é como se fosse uma assinatura deles a resposta do e-mail, tá? São coisas muito simples, nada difícil. Bom, entrando na documentação para pessoa física. Para quem é a primeira emissão que está fazendo, tá? Você vai pedir seu primeiro SEAC, seu primeiro SEAC. É a cédula de identidade, o CPF, tá? Ou um documento que contém o CPF, se for habilitação, tem que mandar frente e verso, tá? Um currículo atualizado com informações mínimas. Então, às vezes a pessoa, eu preciso fazer um mega currículo, um mega portfólio. Não, gente. Aqui para o SEAC, eles querem saber, foi muito parecido com o que eles queriam para a Lei Aldir Blanc. Uma data, o que você fez, outra data, o que você fez. No mínimo isso, tá? Um textinho ali de 2, 3 parágrafos dizendo quem é você artista ou quem é a instituição cultural que está pedindo o SEAC, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco, porque as pessoas ficam com muitas dúvidas e o portfólio ele pode ser uma coisa simples. Claro que se você já tem aí um festival de alguns anos, vale investir, né, num design bacana, ou se você já tem uma carreira consolidada, vale ano a ano você ir investindo nisso e melhorando aos poucos, tá? Além desses 3 documentos, um documento que comprove a atuação nas áreas que você está pedindo. Então, se eu vou pedir para fotografia, eu tenho que comprovar a minha atuação no segmento fotografia. Se o Chagall vai pedir para música, ele tem que comprovar a atuação dele enquanto músico. Se você vai pedir para 2 linguagens diferentes, sei lá, teatro e dança, você tem que comprovar para as 2, tá? Você pode pedir para infinitas áreas, mas você tem que comprovar a capacidade técnica para cada uma delas. Por fim, é um comprovante de residência, né? Você tem que mandar um de pelo menos há 2 anos atrás e um dos últimos 3 meses. Por quê? Para você emitir o SEAC, você tem que ser residente do Distrito Federal, tá? E essa residência tem que ser no mínimo 2 anos aqui, né, sequenciada. Antigamente, pedia-se uma atuação de experiência também de pelo menos 2 anos, essa regra caiu. Então, você não precisa mais ter um tempo mínimo de atuação na cultura, mas você precisa comprovar a capacidade técnica, tá? E o comprovante de residência comprovantes válidos para a Secretaria de Cultura, conta de água, luz, banco, cartão de crédito, Detran, coisas oficiais. No SEAC, salvo engano, não vale autodeclaração, tá? Porque eles seguem o mesmo regramento do FAC e da LIC. Então, nesse processo, não vale autodeclaração. Tem que ser mesmo a conta no nome de quem está pedindo o SEAC, tá? Então, na sua instituição, por exemplo, o comprovante de residência, a gente vai ver ali, eles pedem também do representante legal, tá? Documentação pessoa jurídica. Vocês podem ir anotando as dúvidas, que aí depois a gente volta nos pontos, tá? Na documentação pessoa jurídica, atos constitutivos em cartório, estatuto ou contrato social. É o documento legal que diz que a sua empresa existe, tá? Ou estatuto social para quem é ONGs, né, e associação, contrato social para quem é empresa EIRELI, ME, né, empresa simples, né, isso aí é tranquilo. Cartão de CNPJ, de preferência o mais atualizado, isso aqui você emite no site da Receita Federal. Cédula de identidade do representante legal, é a pessoa que assina pela sua empresa. É a pessoa que está lá no cartão do CNPJ e no processo do estatuto ou do contrato social como representante da pessoa jurídica. No caso de associação, você tem que mandar anexo à ata de eleição, que é o próximo termo aqui, ó. Termo de investidura no cargo de representante legal da pessoa jurídica, tá? Então, no caso de associação, OCIP e organizações sociais, tem que mandar lá a última ata, onde diz que aquela pessoa foi eleita presidente ou representante daquela instituição, certo? Depois o portfólio da empresa, tá? Aqui eu indico vocês a mandarem o currículo do representante legal, porque eu acho que isso tem um peso, não é obrigatório, mas eu acho que tem um peso, tá? E o currículo escrito e portfólio da empresa.
Porque no currículo escrito, você pode detalhar um pouco mais, dizendo quem é a empresa, o que que ela faz, né? Qual é a atuação dela. No portfólio, você vai mandar ali os seus cases, né? O que que você já fez, quais eventos você já produziu, né? Quais são os seus clientes. Então, é mais visual do que escrito, tá? Depois, uma prova de estabelecimento ou funcionamento da pessoa jurídica, que é o comprovante de endereço, né? Um do ano vigente e um também de 2 anos atrás. Então, por exemplo, se sua empresa mudou de endereço nesse tempo, né? Você tem que mandar o do endereço antigo, onde ela funcionava 2 anos atrás, e o recente, eu indico pelo menos dos últimos 3 meses, que fica bem atualizado, né? Do novo endereço, tá? Essa documentação é para quem está pedindo a primeira vez. Para quem é renovação, você não precisa mandar toda essa documentação novamente. Se você vai manter o teu segmento cultural, você só precisa mandar um comprovante de residência ou de sede da instituição atualizado, tá? E o seu documento pessoal. Se você vai alterar ou acrescentar algum segmento cultural, então, por exemplo, meu SEAC é de fotografia, mas eu quero acrescentar o de produção cultural, aí eu tenho que mandar um novo portfólio comprovando a nova área cultural que eu estou solicitando, tá? Aí aqui eu trago 3 diquinhas de portfólio para vocês, que eu acho que é a grande pulo do gato para quem vai montar, para quem tem essas dúvidas todas que a gente vai conversar um pouco quando eu trazer os exemplos, tá? Mas a primeira, faça uma apresentação objetiva contando o seu histórico profissional e artístico. Isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Você tem que dizer, se apresentar ali quem é. Na impossibilidade da gente mandar um vídeo, que hoje em dia alguns editais já é aceito, né, a gente manda um texto, não precisa ser nada comprido, uma lauda, eu acho que está suficiente, né, para dizer quem é você, se apresentar, dizer o seu histórico, né, dizer quais são as suas atuações dentro do setor cultural. Depois você tem que se mostrar. Então, é importantíssimo você ter, para quem não tem esse costume, comece a adotar, registrar o seu trabalho. Mínimo que seja, não estou dizendo aqui que você tem que andar com um profissional, fotógrafo ou um vídeo a tiracolo, fotografando tudo, não é isso. Mas tente, ao máximo possível, né, reunir imagens, fotografias do que você está fazendo. Isso te dá empoderamento, né? Isso te dá lugar de fala daquilo que você está dizendo, ó, secretaria, eu sou aqui mestre de capoeira e eu tenho como provar isso, né? É isso que eles querem ver. Então, aqui também vale você anexar folder, cartaz, print de internet, de tudo que você já fez. Ah, vou participar de uma conferência online, sei lá onde. Na hora que começar, faz um print da tela. De preferência da tela inteira do computador, onde mostra aquela data aqui no cantinho direito em cima, tá? Isso é super importante. Data, para você comprovar portfólio e para o SEAC, é importante você marcar as datas e marcar local, tá? Porque a secretaria analisa todos esses detalhes, tá bom? E para quem puder, nesse momento, né, invista no visual. É super bacana você receber um portfólio bem montadinho, bem escrito, né, organizado, não aquela bagunça meio doida onde a pessoa vai jogando tudo e pronto. Né? Então, se você não souber e puder investir num profissional de designer, ótimo. Mas se você não puder investir nesse momento, eu deixei 3 plataformas aqui embaixo, o Canva, Google Slides e Prezi, que tem versões gratuitas e são bem intuitivas, que tem modelinhos prontos de apresentação, tem modelos prontos de portfólio que você vai só acrescentando as informações. Esse slide que vocês estão vendo agora, eu faço no Canva. Eu conheci essa plataforma o ano passado e desde então só tenho trabalhado com ela para fazer post para Instagram, tudo. Ele é super fácil, super intuitivo, tá? Então, deixo essas 3 dicas para vocês e essas 3 plataformas que, para quem se interessar, dá uma olhada, né? É super fácil, é super intuitivo. E aqui, essa apresentaçãozinha foi bem rápida, só para ambientar do que a gente vai estar falando, o SEAC. Para quem tiver interesse, eu tenho um grupo no WhatsApp, depois pode acessar pelo link, tá? E aqui as minhas redes, sites e tudo. E eu deixo uma mensagem muito bacana que eu gosto de trazer, que tudo parece impossível até que seja feito, né? Desde a minha primeira oficina, em 2018, eu falo que se a gente não der o primeiro passo de organização, a gente nunca vai sair do lugar.
né? E diferente do que muitas pessoas pensam, produzir cultura, elaborar projetos, não é tão simples assim. A gente precisa de uma série de organizações prévias, né? E o SEAC é uma delas, para a gente conseguir dar um passo à frente de participar de um edital, de um patrocínio via LIC, ou até mesmo de um patrocínio de empresa privada, como Oi Futuro e tal. Então, a gente precisa dessa organização. A Raíssa está perguntando como saber se estamos no momento de renovação, se tem uma última data. O cadastro, ele tem uma validade de 2 anos, a partir do momento que você solicita e que ele é aprovado, tá? A secretaria não tem um prazo estipulado mínimo para dizer, ó, o seu cadastro está aprovado e nem ela te comunica isso. Infelizmente, a gente tem que ficar entrando lá no site e vendo a lista que eles atualizam de tempos em tempos. Eu vou mostrar para vocês aqui, aonde que é no site, que aí fica mais fácil para vocês entenderem. Então, lá no site do FAC, não é nem da Secretaria de Cultura, tá? É o site fac.df.gov.br. Nessa abinha aqui, ó, SEAC, tem lá tem toda a explicação e aqui dentro também tem a portaria de regulamentação, tá? Então, por exemplo, credenciamento é para quem vai solicitar a primeira vez. Renovação é para quem vai solicitar a segunda vez ou posteriores, tá? Análise de inscrição e renovação é onde a gente acompanha todo o processo. E aqui, nesse link aqui, ó, lista de SEACs analisados, que foi atualizado 23 de fevereiro deste ano, a Secretaria divulga os SEACs que estão já ok ou que tem alguma diligência. Eu estou com a abinha aberta aqui que mostra isso. É essa planilhinha aqui que você tem que acompanhar, tá? O que que acontece? O SEAC, ele é aberto para cadastro e renovação o ano inteiro. Quando a secretaria vai lançar algum edital, ela dá um prazo para quem quer solicitar ou renovar para estar regularizado para poder participar daquele edital específico, tá? Geralmente ela dá um prazo de 20 dias, 30 dias, ali isso não é padrão, tá? Até a abertura do edital, porque a pessoa tem que estar regulamentada, com a documentação toda regularizada até o último dia de inscrição. Então, a secretaria dá esse prazo para ela ter também uns dias, né, antes do fechamento, para analisar e dizer se está deferido ou se tem alguma diligência. Então, por exemplo, quando está vencido, vem aqui a situação vencido, essa data que aparece aqui ao lado é a última data de análise, tá? Então, esse SEAC aqui especificamente, a última análise dele foi em 2010. Se ele quiser participar de um edital agora, ele tem que pedir a renovação, tá? Quando tem aqui tipo de solicitação, renovação, é porque a pessoa já tem, foi deferido. Então, por exemplo, esse aqui, 11/2/2021, o SEAC dessa pessoa vale até 2023, certo? 11/2/2023, tá? Quando está em diligência, é porque tem alguma pendência na documentação que vocês enviaram. Eu vou abrir aqui uma ficha para vocês verem de como que é a ficha de análise deles. Essa ficha aqui é a ficha de análise, tá, do SEAC. Então, você vai ver o número, todo o SEAC, toda solicitação dentro da secretaria gera um processo, né? Aqui vem os dados da pessoa e tal, e aqui, nesse caso específico, as áreas que a pessoa pediu, nesse caso ela está em diligência porque eles mandaram por e-mail e a documentação não chegou, enfim, a gente precisa analisar o que realmente acontece. E aqui tem alguns requisitos, tá? Que é o que eles vão analisar. Então, apresentou portfólio atualizado? Sim. Portfólio apresentado com prova demonstração nas áreas técnicas que você solicitou? Nesse caso aqui, não, porque ele está pedindo em muitas áreas e a pessoa que analisou entendeu que ele não tem a experiência em todas elas, né? Então, você pode reapresentar, tá? O SEAC é um processo que você reapresenta a documentação quantas vezes forem necessária até você conseguir a aprovação do cadastro, tá? Então, estabelecimento ou funcionamento no DF há pelo menos 2 anos, prova de estabelecimento ou funcionamento no DF atualizado. Então, aqui é toda a documentação que a gente viu lá no início, tá? Que eles estão pedindo. Apresentação ou cópia dos atos constitutivos em cartório, que é o contrato social ou o estatuto, a cópia do CNPJ, cópia do representante legal quando for o caso, né? CPF do representante legal quando for o caso, a ata de investidura dessa pessoa, né? E o tipo de estabelecimento foi apresentado, tá? Aqui, qual tipo de comprovante de estabelecimento é aonde você funciona para o caso de pessoas jurídicas, tá?
E aqui, essa diligência, a pessoa tem que entrar, preencher a ficha todinha de novo, tá? E reenviar a documentação, quantas vezes forem necessários até se sanar todas as dúvidas, tá? Deixa eu ver se tinha mais alguma aqui. Bom, eu vou abrir a pergunta para a Adriana, tá? Carol, é justamente nessa parte de área de atuação a minha pergunta. Antes, tinha um regramento, vamos dizer assim, de que se eu fosse, se eu tivesse o SEAC aprovado em gestão cultural ou em... Ai, tem uma outra atuação também, em pesquisa, se eu tivesse aprovado em produção cultural ou em pesquisa, ou em pesquisa, eu poderia propor para qualquer linha de atuação, né? Ou a dúvida é, hoje não existe isso ainda? Ou se eu sendo do cinema e tenho atuação em artesanato, por exemplo, e só que o meu SEAC não é em artesanato, mas eu tenho como comprovar a minha atuação na área. Eu posso propor, Olha, pelo esse, visual, esse regramento, ele é um pouco confuso dentro da portaria. Mas, assim, na gestão passada, se eu não me engano, no final da gestão passada é que teve essa alteração. Antigamente, como é que funcionava? Se eu tenho um SEAC na área de artes visuais, eu só podia apresentar projetos nessa linha, né, dentro do edital. No final da gestão passada, esse regramento mudou, mas ele mudou com uma ressalva. Então, por exemplo, se eu sou de fotografia, né, que é um segmento que também entrou, ele desvinculou de artes visuais. Se eu tenho meu SEAC em fotografia, eu posso, dentro do edital, apresentar para qualquer área, desde que no meu portfólio da equipe técnica eu comprove essa capacidade de atuação, entendeu? Então, por exemplo, o meu SEAC Carol Pérez é de produtora. Eu apresentei no edital FAC Mais Cultura, na linha de fotografia, para uma série de oficinas, tá? Só que assim, eu tive que comprovar que eu, Carol Pérez, além de produtora, tenho essa capacidade técnica e a equipe que eu estou contratando também tem. Então, é assim, tem essa ressalva. Agora, eu acho que isso tem alguma alteraçãozinha dentro dos editais também. Então, é interessante, cada edital que for publicado, você ler se não tem um regramento específico dentro do edital, porque aí vai ter que seguir esse regramento do edital, tá? Em linhas gerais, essa alteração é isso. A dúvida da Lilian. Para o audiovisual, vale vídeos publicados no YouTube? Vale. Desde que você faça o print, não esqueça de fazer o print na data também, tá? Canal do YouTube, para poesias e literatura, vale blog pessoal, print de blog pessoal. Eu acho que em termos de comprovação, vale print de qualquer tipo de sites e vlogs, blogs e tudo, tá? O importante é a gente tentar printar onde apareça a identificação da pessoa, ou se aparece a foto da pessoa, ou para o vídeo na tela onde no momento que aparece a pessoa, tá? E tentar sempre trazer no print a data, o endereço do site, se der, ou você colocar o link embaixo da imagem depois para a pessoa poder acessar e ver um trecho, ou ver se aquela informação é válida, se está online mesmo, tá bom? O João Pedro pergunta, para comprovação de que somos membros de uma instituição cultural, um documento, tipo de declaração assinado pelo presidente da instituição é suficiente para comprovar? Sim, no caso de ONGs, a declaração tem que vir em papel timbrado e assinada pelo presidente da ONG, tá? Ou se você fez algum trabalho específico para essa instituição, também valem declarações, tá? Seria muito bom se tivesse a declaração e alguma comprovação externa, mas se não for o caso, só a declaração vale. Lembrando, papel timbrado sempre, gente, tá? Sempre que for solicitar declaração, comprovação de atuação, comprovação de que você realizou algum serviço para alguém, ou para um projeto, ou para uma instituição, papel timbrado, tá? Se foi para uma pessoa física, mas essa pessoa física estava realizando um evento, pede para ela fazer com a logomarca do evento, porque isso dá força para essa declaração. A Raíssa pergunta, eu tenho SEAC como artes visuais. Se eu agregar produção cultural, o que muda na prática nos editais? Na prática, com essa alteração de participação,
em modos gerais, não mudaria nada. Mas eu acho importante quando vem as áreas que a gente atua no SEAC, porque isso te dá um fortalecimento maior na comprovação, tá? Então, assim, por exemplo, o meu SEAC de produção, eu vou pedir audiovisual, eu nunca vou conseguir comprovar tecnicamente o audiovisual, ali por edital, entendeu? Mas se eu tenho isso já lá no meu SEAC, me facilita a vida depois, né? A ficha técnica é um dos pontos mais importantes dentro de um edital. Por quê? Não adianta... a gente tem que pensar que o edital, ele vem, historicamente, de um processo licitatório, né? Então, dentro de um processo licitatório, as regras, a capacidade de você executar aquilo que você está propondo é muito importante. Por isso que dentro de um edital se analisa ficha técnica, orçamento e cronograma, né? Então, você vai comprovar dentro de um edital. O seu SEAC está lá bonitinho como audiovisual, né? E você quer pedir alguma coisa na área de produção para formação, sei lá, você vai dar um curso de elaboração de projeto. Só que você não tem esse histórico. Ou se você tem, ele tem de um período muito curto, sei lá, você só realizou uma oficina na sua comunidade, não minimizando, tá? Mas só para vocês entenderem. O avaliador, que você não sabe quem é essa pessoa, ele pode interpretar que você não é capaz de realizar uma oficina, entendeu? Mas se o seu SEAC já está lá, se comprovou, a secretaria entendeu que você é capaz, ele já fica mais difícil do avaliador, né, te combater, fugiu a palavra, desculpa, combater aquilo ali, entendeu? Trazer um contraponto daquilo ali que você está propondo. Então, assim, em termos práticos não deveria mudar nada, mas, né, a gente tem que pensar que o avaliador é uma pessoa que não necessariamente é uma pessoa que vai estar analisando, ela conhece de audiovisual ou de produção cultural, às vezes é uma pessoa que é da dança, ou que é da área da cultura, da parte burocrática, administrativa, entendeu? Então, a gente tem diversos fatores, né, que juntando criam um cenário que pode ser propício ou não, né? Eu tenho casos de elaborar projeto e que o avaliador era da área de educação e o meu projeto de fotografia. Não foi aprovado, mas foi super importante o feedback dele para entender que o meu processo de oficina que eu estava propondo estava falho, entendeu? Então, assim, tem uma série de fatores quando vai analisar. O SEAC é um ponto deles, né? É um pontinho lá nesse universo todo para quem pleiteia participar de editais e de leis de incentivo, tá? Respondi, Raíssa? Sobre a ficha técnica, não, desculpa, sobre a ficha técnica eu não entendi nessa parte, porque quando eu coloco como produção, onde vem a ficha técnica nesse caso? No SEAC, Tipo não. assim, é alguma... No SEAC, não, você não tem ficha técnica, né? Porque o SEAC é você enquanto profissional ou a sua empresa enquanto uma instituição que produz cultura. Agora, quando você vai participar do edital, todo edital do FAC e todos os editais a nível nacional e internacional, quando você apresenta uma proposta de projeto, você tem que apresentar a ficha técnica. São as principais pessoas e profissionais que vão trabalhar no seu projeto, tá? Então, por exemplo, se é do audiovisual, você vai ter ali, sei lá, um editor de vídeo, né, um captador, um roteirista, enfim. Essas pessoas você tem que apresentar o currículo delas. E aí, se essas pessoas não têm uma capacidade técnica de atuar dentro dos cargos que estão previstos, o avaliador do teu projeto pode ou não tirar uma pontuação ali, entendeu? Então, quando você vai propor uma equipe, é importante que essa equipe tenha realmente uma capacidade, tenha um currículo, né, razoável dentro daquela função que ela vai propor, tá? Porque você tem que dizer lá o nome da pessoa, qual é o cargo dela e apresentar o currículo, né? Então, não adianta eu, Carol, estar numa equipe técnica, eu sou fotógrafa e apresentar um currículo de editor e me contratar para um cargo de editor de vídeo. Meu currículo nunca vai bater com a função. Tá? Isso aí a secretaria tira pontos mesmo, tá bom? Pode. Carol, você sabe me dizer o que seria impeditivo para a renovação do SEAC? Neide, eles simplificaram muito o processo. Então, assim, hoje é difícil você dizer que alguma coisa impede, tá? Porque, assim, para renovação,
como você não, se você for manter, né, o mesmo segmento cultural, você não precisa nem mandar portfólio, você só tem que mandar um comprovante de residência atualizado, tá? No nome da pessoa, né, do detentor do SEAC, e os documentos pessoais. Agora, se você for acrescentar alguma área, aí sim, você tem que mandar o portfólio daquela área específica que você está acrescentando. Então, hoje é difícil você ter um ato impeditivo, a não ser que você esteja com um processo administrativo, judicial, sei lá, qualquer coisa assim. Mas hoje em dia, em termos de documentação, a renovação é muito simples. E eu, em renovação, eu nunca peguei um caso de indeferimento, assim. Todos que eu já fiz para renovação foi tranquilo. Bom, eu tenho o SEAC já há Uhum, muitos anos, né? Na área de música. Mas durante esse período eu venho fazendo algumas produções, tipo feiras culturais, eu sou idealizadora do projeto Samba na Praça de Sobradinho, e aí eu uhum, tentei acrescentar produção no meu SEAC, mas aí foi indeferido, porque eu acho que por falta de conhecimento também, expertise, eu coloquei os flyers dos eventos, tipo assinado embaixo, né? Produção Rosemaria Estúdio, e tal, mas eu acho que faltou eu fazer uma exposição melhor de documentos e aí uhum, foi indeferido. Então, eu queria que você falasse isso um pouco para as pessoas que têm esse hack, que querem alterar, porque, por exemplo, eu enchi umas 3 páginas de foto de evento, do flyer do evento, tal dia, papapá, estava lá embaixo, Rosemaria Estúdio, ou não, mas dizendo que era dos uhum. eventos que eu estava promovendo, e eu quero ver se eu renovo o meu SEAC agora, incluindo produção. Então, eu quero dar alguns esclarecimentos para que a gente possa ter êxito, né, e não seja indeferido novamente. Como é recente, né, por mais que a secretaria tenha derrubado, né, a exigência de você ter no mínimo 2 anos de atuação em cada área cultural que você se propõe, que antigamente era assim, a gente sabe que precisa de um tempo para maturar uma experiência profissional, certo? Então, o que você tem que fazer, se você é um profissional recente naquela área, eu acho que é jogar aberto com a secretaria, entendeu? Ter no seu portfólio dizendo que você vem, isso pode ser num texto simples, entendeu? De abertura, dizendo que você já vem de uma outra área e que ingressou nessa por uma experiência adquirida ao longo dos anos, enfim. Eu acho que é a forma como você coloca, entendeu? E aí depois, quando você for colocar no seu portfólio ou junto com o seu currículo, tentar trazer, assim, gente, infelizmente, assim, tem que tentar trazer o mais claro possível. Eu assino um festival de fotografia que o meu nome só aparece na ficha técnica do catálogo. Como é que eu comprovo que eu sou produtora desse negócio? Todo catálogo que sai, eu fotografo a página, fotografo o catálogo e me fotografo do lado, entendeu? Infelizmente é assim, para a gente mostrar que é o trabalho que a gente faz. Na produção e na gestão, isso é mais delicado porque são trabalhos internos, entendeu? São coisas que nem sempre estão aparentes a público, nem sempre vai estar aparecendo no vídeo ou na foto, né? Ou no cartaz, ou no flyer, ou no texto de abertura. Mas é possível ter algumas comprovações. Eu acho que vale também se esses eventos não foram iniciativas suas, foram de outras pessoas, vale pedir uma declaração, de repente, fulano, eu preciso comprovar aqui no meu SEAC que eu estive nesse trabalho, nesse processo de produção, você pode me dar uma declaração? É super válido, tá? Isso tudo. Eu acho que é a forma como a gente se comunica. Mas para quem está renovando ou incluindo áreas, eu acho que no texto vale dizer que a sua experiência vem, né, ao longo dos anos, você não está entrando na produção agora, não caiu de paraquedas, né? Vem ao longo dos anos e se transformando para outros segmentos. Onde podemos saber em qual área a gente pode se encaixar? Essa pergunta, né, Raíssa? Eu acho que, bom, a cultura é um universo, né? Você tem que saber aonde você consegue comprovar, a título de SEAC, em qual área cultural você se destaca ou tem uma experiência maior, assim, melhor. É, eu vou falar do meu relato pessoal. Eu sou fotógrafa, sou produtora, né? Mas estou ali um pouco no artesanato e tal, que eu faço em casa, mas eu não me sinto capaz de pedir um SEAC de artesanato,
entendeu? Porque é uma coisa muito tímida, assim. Agora, na fotografia e na produção cultural, ok, porque eu tenho 10 anos de experiência nisso. Então, eu acho que essa definição de qual área pedir vai muito do que você consegue comprovar. O mesmo vale para pessoas jurídicas. A empresa atua, sei lá, ela faz de vídeo a teatro. Mas o que que ela realmente consegue comprovar? O que que ela realmente já realizou com a assinatura, né? Porque no fundo é isso que importa a gente dizer. Eu acho que aí eu queria perguntar, na verdade, onde a gente vê o que a secretaria oferece. Em Tipo de termos de áreas, editais, áreas, na, editais, formatos de projeto. assim, no site você não vai encontrar modelos de projetos, essas coisas não existem. Por quê? Os editais do FAC são uma ficha de inscrição padrão deles, tá? Que é lançada a cada edital, sai lá o modelo da ficha de inscrição. Em princípio, são todas parecidas, mas pode ter uma alteraçãozinha ou outra em termos de informações que eles pedem, tá? Para o SEAC, as áreas culturais para você se inscrever, o que vale são as que estão na portaria ou na LOC. Teatro, dança, música, artes plásticas, fotografia, enfim, tem uma série lá, são mais de 15, eu acho. Tá? Agora, na lei de incentivo também vale as áreas culturais que estão na LOC, mas você não vai encontrar, assim, um modelo padrão de projeto para você seguir e tal. Isso não existe. Não, não é um modelo padrão, é tipo assim, categorias. Isso aí é edital a edital. Cada edital sai com as suas áreas, por exemplo. O edital Áreas Culturais, quando ele é publicado, ele sai todos os segmentos que você pode inscrever projeto. O edital FAC regionalizado, quando ele sai, ele não é por áreas culturais, ele é por região. Então, isso muda, vai de edital para Então, tem edital. o que a gente pode encontrar é uma lista de editais que sempre saem Exato. Aí você aquele tem que tipo. acompanhar no site da Secretaria de Cultura, que eles divulgam por lá. E eu sugiro vocês, para quem não conhece o site prosas.com.br, eles são uma plataforma de divulgação de editais e patrocinadores. Então, lá, todo dia tem edital nacional, né, para a área da cultura, que mistura cultura com social. É muito bom o site deles, vale a pena acompanhar. É um site que eu entro todo dia, até porque eu preciso acompanhar os editais, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha, tá? Carol, você passou rapidamente sobre a questão do comprovante de residência, né? Uhum. Ano passado, acho que foi ano passado, foi antes do edital regionalizado, uma amiga, assim, várias pessoas, inclusive essa minha amiga, ela tentou se inscrever, só que ela morou um tempo fora, no Ceará, assim, e depois voltou. Ela morou um ano no Ceará e depois voltou. E ela é bem nova, assim, mas já tem uma atuação na área da cultura há muitos anos, e a gente sabe que muita gente está na área da cultura, mas que não está formalizada e não, né, às vezes nem se vê como agente cultural, assim. Uhum. E ela mora com a mãe dela, ela é autônoma, ela não tem comprovante de residência de nenhuma forma, assim, né? Tipo, sei lá, não tem uma conta de telefone no nome dela, não tem, sei lá, um contrato de aluguel, enfim, porque mora com a mãe, sempre morou com a mãe, só que se ausentou do DF durante um ano. E aí a gente tentou 3 vezes tirar o SEAC dela, né? E com comprovante de residência da mãe. E isso acontece com várias pessoas, sei lá, posso citar a Pretaís, que é uma rapper, sabe? Assim, Uhum. tipo, ela não consegue, eu não sei, agora ela conseguiu também, mas ela não conseguia tirar o SEAC por causa de sempre tinha essa diligência de comprovante de residência. E aí a dúvida é, assim, se tem algum mecanismo de declaração, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que tem, porque eu moro no assentamento aqui em Planaltina e a chácara é da companheira, né? Da companheira que ofereceu para eu morar. Então, eu também, quando eu fui renovar o meu SEAC, eu não tinha comprovante nenhum de residência e ela me deu uma declaração e a gente registrou em cartório e foi aceito. E aí depois, com essas manas minhas, elas não conseguiram, mesmo com declaração,
registrado em cartório. E aí, eu queria saber, assim, como que a gente consegue, porque eu consegui, mas elas não conseguiram, né? E aí, acho que isso também tem uma questão de entendimento da própria portaria, da própria LOC, porque em um tempo foi aceita essa declaração. E aí, agora, muito recente, não foi. E aí, para a galera que é mais nova, ou então para quem está fazendo o primeiro SEAC e não tem comprovante de residência no próprio nome, isso sempre causa muito transtorno, até chegar em alguém que compreenda que a declaração registrada em cartório vai comprovar, né? E aí, não sei, assim, eu queria... Minha sugestão é assim, infelizmente isso é uma coisa que não foi alterada ainda e está em lei, né? Por regra, a secretaria tem que cumprir, né? Mas a minha sugestão, como um colega escreveu aqui, é você mandar... Desculpa, mas na portaria, lá no artigo 9, no inciso 3, fala isso, ó, excepcionalmente poderá ser aceita, após deliberação por parte do CAFAC, que é o conselho, né, declaração de residência ou estabelecimento registrado em cartório ou assinada perante servidor da Secretaria de Estado, da Secretaria de Cultura ou por ele autenticada. Então, esse entendimento que está na própria portaria, ela é interpretada de várias formas, ou às vezes nem é conhecida, sabe? Porque eu tive acesso a essa portaria que eu entendi. O meu caso é um caso excepcional, né? Ele, assim, o que é, eles, assim, a comprovação é conta de água, de luz, de telefone, cartão de crédito, sei lá o quê. Mas, excepcionalmente, a declaração, ela é válida. Só que, cara, a secretaria não entende isso, sabe? Que está numa portaria. Não entende e é muito assim, caso a caso e analisador para analisador, entendeu? A minha sugestão para quem está nessa situação se tiver conta bancária, tem um documento que o banco emite, tá? Com o endereço, que a secretaria, em alguns casos, já aceita. Ela pedir para receber um extrato, ela tem que ser a titular da conta, claro. Ela pedir para receber um extrato no endereço dela, também já é aceito, tá? Ou ela receber uma correspondência, sei lá, um telegrama, alguma outra coisa que tenha o nome dela na correspondência, entendeu? Porque a gente cai naquele caso da Rosemaria, do filho dela. A pessoa que está do outro lado de lá interpreta a lei de uma forma, a gente interpreta de outra, o fulano interpreta de outra e de outra. Quando a coisa não é escrita detalhadamente, abre essas interpretações errôneas, entendeu? Mas a declaração, ela é para ser aceita, assim, ainda mais registrada em cartório, né? Não sei, e aí a gente pode tentar confirmar se a declaração tem que vir anexa com o documento da pessoa que assinou. Acredito que não, né? Mas eu acho que tem que estudar caso, assim, vai ser caso a caso. Vale um contato com o parecerista que analisou o processo dela, né? A secretaria já está atendendo por telefone e eles estão fazendo atendimento presencial, agendado, então vale um contato para entender por que não aceitaram, entendeu? E se for o caso, fazer uma correspondência citando na portaria o artigo que diz da declaração, né, pedindo o aceite do SEAC dela, todos esses trâmites têm que ser feitos, entendeu? Até a última tentativa, assim. Não é só a pessoa dizer, não foi aceito, mas por que não foi aceito, né? Se está na portaria que está dizendo que a declaração é válida. Então, eu vou mostrar para vocês agora 2 modelinhos de portfólio. Deixa eu abrir aqui. Primeiro, explicar qual é a diferença de currículo para portfólio, né? O currículo, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, só um instante. Um modelo de currículo que também serve para a área da cultura, às vezes, para quem trabalha com pesquisa. Existe a plataforma Lattes, do CNPq, que é para quem trabalha com pesquisa. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, já que foi a Raíssa ou foi a Adriana que tocou nesse segmento que é novo na cultura, tá? Ele é de formação, capacitação e pesquisa, se eu não me engano. E aí, para quem é pesquisador, é fundamental ter o currículo Lattes, tá?
Esse aqui é o meu, é esse currículozinho, na plataforma do CNPq, tem lá, currículo Lattes. É o currículo oficial de todo pesquisador e também para pesquisadores na área da cultura. Então, quando eu fui me candidatar ao Conexão Cultura, que também é um edital, né, um edital aberto do FAC, e que te possibilita, né, a participar de cursos, na época o meu possibilitava cursos de longa duração, agora eles estão trabalhando só com cursos de curta duração até 90 dias. Então, o currículo que eu mandei, como eu estava me propondo a uma formação acadêmica, né, e de pesquisa, foi o meu currículo de pesquisadora, tá? Aqui também tem toda a minha atuação artística, tá? Tudo que eu já publiquei, livro, não sei o quê, parará, parará, tem. Mas esse é um modelo de currículo, tá? Não é um portfólio. O portfólio, ele é mais visual, tá? Eles são informações mais pontuais. O currículo tende a ser uma coisa mais completa, onde você coloca a informação de toda a tua experiência, as empresas, né, os projetos e tal. Esse é o modelo da plataforma Lattes, tá? Para quem quer ingressar na área de pesquisa, comece agora, porque se você deixar para preencher tudo depois, igual eu fiz, eu passei 2 dias preenchendo currículo na plataforma, tá? Mas vale a pena para quem quer seguir uma área mais acadêmica, né? Mesmo que seja atuando na cultura, mas uma área mais de formação, de capacitação, vale investir no currículo Lattes, é gratuito, você atualiza a qualquer tempo, ele tem links, as empresas podem te pesquisar lá pela plataforma, entendeu? Ah, eu quero um pesquisador na área de patrimônio no Brasil. A empresa ou a pessoa que está né, proponente do projeto, a primeira plataforma que ela vai é lá no CNPq, que é o nosso órgão de ciência nacional e pesquisa no Brasil, tá? Então, esse é um modelo, certo? Um outro modelo de currículo. Aí, quando a gente vê nos editais lá, mande o seu currículo resumido. Eu vou mostrar 2 para vocês. O meu, como eu sou chata, né, eu faço ele cheio de frufru porque eu acho que é legal. Tem gente que não acha, vai mandar só o texto. Então, o meu, eu faço dessa forma. Esse é o meu currículo resumido. Eu fiz no Word. Lá no Word, se você pesquisar currículo, ele vai te trazer vários modelinhos já prontos. Por que que é resumido? Porque aqui não tem detalhes de empresas que eu já trabalhei, não tem detalhes de nome de projeto e tal, mas ele conta a minha história de 10 anos de experiência em elaboração e produção de projetos, certo? Em 3 parágrafos curtinhos. Então, se a Raíssa quer fazer ela tem que apresentar o currículo resumido dela, aqui ela vai ter que dizer tudo que ela fez em linhas gerais, né, na áreas de cultura que ela está se propondo, certo? Esse tipo de currículo vale para o SEAC? Não. Você pode até mandar, se a tua apresentação for muito grande, você manda, mas logo em seguida dele vai ter que vir ou o seu portfólio anexo ou o seu currículo mais detalhado, com nome de projeto, com imagem de projeto, tá? Agora, o edital do FAC, quando você vai inscrever a sua ficha técnica, lá ele pede um currículo resumido da ficha técnica. Aí você manda esse tipo de currículo, tá? De preferência, todos juntos no mesmo PDF, para a secretaria não dizer, mandou de um, não mandou do outro, a gente sabe que ocorrem essas falhas de envio de documento. Então, manda todo junto no mesmo PDF, tá? Que o currículo resumido é para avaliações rápidas, para coisas mais rápidas. Não pode faltar os teus contatos, as tuas redes sociais, o teu e-mail, né? Perfil profissional aqui é o que você é. Então, eu sou Carol, mestre em gestão cultural, né? Especialista nisso, naquilo, outro. O Heraldo, né? Fotógrafo documentarista, com mais de 10 anos de experiência e tal. É a tua formação. Se tem nível superior, se não tem, se é mestre de capoeira, se não é, se é produtora, gestora e artista, é aqui dizer o que você é, tá? E o resuminho aqui da tua atuação, certo? Então, esse é um modelo. Se alguém for tendo dúvidas de modelos aqui, pode me... Aqui foi um currículo que eu fiz para o Festival de Fotografia apresentando a equipe técnica, tá? Sempre que a secretaria pedir, e aí eu vou focar aqui nos editais do FAC, porque é a nossa realidade atualmente, ela vai pedir o currículo do proponente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, e vai pedir o currículo da ficha técnica. Tá? Isso não é regra, mas eu gosto de mandar tudo junto, porque eu acho que dá uma unidade para o que você está escrevendo, para o formato do seu projeto. Quando eu vou
pensar uma elaboração de projeto, eu penso todos os documentos meio padrão. Então, eu não sei se aqui vocês conseguem ver, mas esse documento, ele todo é num papel timbrado, eu não mando nada em papel solto, né? Eu costumo, mesmo que eu seja pessoa física, eu fiz uma logomarca com meu nome, entendeu? E eu acho válido todo mundo fazer a sua. Uma marca simples, bonitinha, existem ferramentas que te ajudam a fazer isso. Porque um papel timbrado, ele te legitima, ele já te mostra uma organização para quem vai avaliar seu projeto, entendeu? Se é minimamente ali, você está pensando, você está tendo cuidado com a informação. E aí aqui a gente apresenta apenas currículos resumidos. Porque se eu for colocar o currículo extenso, detalhado de cada um desses profissionais, vão dar 30 páginas, o avaliador não vai ler, porque o avaliador lê muito rápido o projeto, né? Então, esse tipo de currículo vale para o SEAC, tá? Currículo resumidinho, bonitinho, esse é modelinhos, tá bom? E vale para qualquer outro processo que você for participar, tá? Modelo de portfólio. Eu separei 2 para vocês. Um mais Carol, simples. Oi? desculpa. Não, pode ficar à vontade. Você vai, acho que é melhor ver o seu modelo quando você está pensando no portfólio, porque geralmente o currículo resumido eu coloco o próprio portfólio, assim, apresentando, né? Me apresentando, por exemplo, o meu portfólio, a primeira coisa que aparece é o currículo resumido. E aí, como lá nos documentos para fazer o SEAC fala que precisa do currículo e depois das comprovações, eu juntei as duas coisas, né? Tipo, o currículo resumido junto com o portfólio em um documento só. Aí, mas enfim. Não, sim, é isso que eu vou mostrar agora. Eu trabalho com as duas formas. Eu acho que depende de como é exigido no processo que você está participando. No SEAC, eu acho que cabe juntar, não tem problema nenhum, né? Agora, por exemplo, no edital do FAC, eu gosto de separar. Então, por exemplo, quando eu vou participar de um processo que é pessoa jurídica, eu mando o currículo resumido da ficha técnica com o da empresa, né? Que vai ser ali 2 parágrafos, mas eu mando o portfólio da empresa separado, porque aí vai ser um portfólio mais robusto, vai ser uma coisa maior. Então, eu acho que depende, caso a caso. Vale os 2, tá? É o meu portfólio, é muito simples, tá? Quando eu falo para vocês que eu criei uma marquinha, é o meu nome escrito de uma forma que eu fiz no Photoshop, assim, bem facinho, tá? Mas tem programas, já o Canva, que eu mostrei para vocês naquela outra apresentação, ele tem uns guias lá para você fazer logomarca e tal, para quem não, né, não puder pagar ninguém e tal, mas eu acho que vale investir. E nesse caso aqui, Adriana, eu já trago o meu currículo resumido e as minhas informações. Quando eu digo que está atualizado é porque esse site eu não uso mais. Eu já tenho domínio próprio agora. Mas eu já trago aqui de cara quem é a Carol, uma apresentação muito rápida, e depois eu já trago a minha atuação profissional. Então, na fotografia, o que eu já fiz. Esse foi o meu primeiro portfólio em 2010, quando eu tirei o meu SEAC. Até então eu não tinha portfólio, eu só tinha currículo, né? Eu nunca tinha me preocupado em realmente mostrar. E no SEAC, quando eu tive que comprovar, eu tive que correr atrás e fazer essa comprovação toda, né, das áreas que eu estava pedindo. Então, na área de fotografia, todas as exposições que eu já participei, né? Aqui a Carol enquanto fotógrafa, né? Aqui algumas imagens do que eu já fiz, do que eu já produzi, né? E aí é importante a gente pensar o seguinte, eu vou pedir um currículo em alguma determinada área, o que é importante eu mostrar dessa área? Na fotografia, o que é importante eu mostrar? Se eu já participei de exposição, de mostra, enfim, de qualquer evento nesse segmento, né? Mas também o que eu produzo enquanto fotógrafa. Então, cobertura de shows, né? De shows culturais, de preferência. Trabalhei já em projetos fazendo cobertura para comprovação de prestação de contas, sabe? Tudo que eu já cobri, que eu já produzi enquanto fotógrafa, tá? Ah, o meu SEAC vai ser na área de dança. Tudo que você já fez nesse sentido, né? Se você já apresentou, aonde apresentou, que grupos de dança você já participou, enfim. Acho que vale ter essa sensibilidade para cada segmento que você for apresentar, você comprovar e dizer ali o que ele quer dizer, né? O que ele quer ouvir. Então, na parte de fotografia, eu separei por algumas temáticas, o que eu já fiz em termos de cobertura de eventos, né? Cidade e cultura, depois aqui mais um pouquinho e tal. E aí eu já entro num outro ponto de atuação, que é gestão e produção. Aqui eu tenho que dizer
para quem está olhando o meu portfólio, o que foi que eu fiz, né? O livro, esse projeto desse livro não é meu, mas eu trabalhei nele, fazendo o quê? Pesquisa histórica e entrevista dos livros, certo? E a produção executiva. E eu acho muito válido a gente dizer de quem que é a autoria, tá? Para não ficar aquela coisa perdida e a pessoa ter alguma dúvida sobre o seu trabalho. Então, aqui eu falo que em 2007, de quem que é o livro e como que ele foi realizado, ok? Aqui, se a gente ampliar onde tem essa página de logos, tem o meu nome aqui, bonitinho, enquanto pesquisadora histórica, entrevistadora e produtora executiva. Eu estou comprovando que eu trabalhei nesse projeto. Entra naquela questão que eu estava falando anteriormente, das profissões que são mais internas, que são mais difíceis de comprovar, né? Mas vale, tenta documentar o máximo que você pode. Aqui são a capa do livro, páginas internas, ok, é super válido para a secretaria e para qualquer outro processo que você for participar. Aqui é um outro modelo, vocês vão ver muito projeto do Heraldo. O Heraldo é meu pai, é fotógrafo, eu trabalho com ele há 20 anos, né? E vim para me especializar em produção cultural para fazer os projetos dele e acabei tomando gosto pela coisa e estou aí há quase 15 anos nessa área, né? Então, aqui também, nessa página, vai ter... No Festa Brasileira já foi um livro onde eu assinei 5 capítulos do livro, porque eu sou jornalista de formação, né? Até nessa época aqui, 2010, 2007, a produção ainda não era a minha realidade principal enquanto profissão. Eu escrevia muito para textos e tal. Nessa comprovação especificamente, eu coloquei aqui a ficha técnica, onde eu apareço, mas coloquei também fotinho da página onde eu assino o livro, né? Quando a gente trabalha com livros que têm vários capítulos de autores diferentes, geralmente na primeira ou na última página vai vir o nome do autor. Então, se você está nessa situação, fotografa página a página e tenta colocar lá no seu portfólio, tá? Ah, Carol, isso foi num vídeo, eu participei, mas eu só apareço no meio da conferência lá online. Printa no meio da conferência, sempre que você for participar, peça para quem está fazendo a produção colocar o letter, que é com seu nome, identificando, que é para você depois, quando for fazer o print da tela, ter como dizer, olha, eu participei, eu estou ali aparecendo, está aqui escrito, está aqui a data, está aqui minha imagem, né? Infelizmente, esses processos são necessários porque a gente tem pessoas mal intencionadas em qualquer área. Então, já teve muitos casos da pessoa dizer que fez uma coisa e ela não fez, né? Então, a secretaria tem esse cuidado, e eu acho super válido esse cuidado, né? De avaliar essas questões, até para ninguém se apropriar do trabalho do outro, que a gente sabe que isso acontece, infelizmente, né? Então, aqui a parte de produção e gestão, eu apresento os meus projetos. E aqui eu apresento, mais especificamente, o que eu já produzi em termos de mostras. A minha atuação, ela vem muito marcada dentro da fotografia e das artes visuais, só que aqui não sou eu enquanto expositora, mas sim enquanto produtora da exposição, tá? Então, vocês viram que eu diferenciei o meu trabalho enquanto fotógrafo e o meu trabalho enquanto produtora da exposição. Isso é válido para a secretaria enxergar por que eu estou pedindo o SEAC na área de fotografia e na área de gestão. Se eu tivesse mais uma terceira área, eu colocaria também separado. Tá? Então, se você pretende pedir ou vai renovar para acrescentar áreas, é importante que o seu portfólio esteja separadinho. O meu aqui é muito simples e eu gosto das coisas simples, tá? Aqui, a lista dos eventos, eu não tenho como colocar imagem também de dezenas de eventos, né? Eu acho que se você tem aqui tudo escrito, coloca uma imagem ilustrativa e tal, mas que mostre aqui pelo menos o nome do evento, como está essa foto de baixo, né? Eu acho que a gente tem que tentar explicar visualmente e pontualmente em texto dentro do portfólio, e isso é válido, tá? São modelos. Não existe uma regra padrão, né? Existem modelos. Aqui, como eu falo da produção de um evento, que é esse anterior, né? O Festival Mês da Fotografia, são os catálogos, capas de catálogos, algumas imagens ilustrativas e tal, para dizer que o evento realmente aconteceu, né? Que tem uma memória física e uma memória virtual e tal. Aqui foi o meu projeto pessoal, por isso que ele vem idealização e realização. Se vocês quiserem também marcar esse tipo de informação dentro do portfólio, eu acho que é válido você dizer que trabalhou num projeto, mas que a realização é de terceiros, né?
quando é sua, eu acho que vale você dizer também idealização e realização. Por que que eu gosto de marcar a idealização? Vou dar um exemplo para vocês. O Heraldo tem um projeto chamado Filhos da Terra, que ele é uma documentação de culturas populares. A ideia do projeto é dele. A realização é de uma empresa. A produção é minha. Então, são 3 coisas que parecem a mesma coisa no final, né? Mas que são diferentes. Então, toda vez que a gente vai apresentar esse projeto, a gente diz que é uma idealização do fotógrafo Heraldo Pérez, até porque o conteúdo, a produção de conteúdo é toda dele, né? Mas que é realizado por uma produtora. E isso dá uma comprovação futuramente, tanto para a produtora quanto para ele, entendeu? Não é todo mundo que faz isso, mas desde que eu fiz a primeira vez e que foi legal a aceitação, eu costumo, nos portfólios que eu estou trabalhando, fazer essa separação. Ainda mais quando é projeto que tem muita gente, co-realizador, que vai 2, 3 empresas envolvidas, é importante você dizer quem é o papel de quem dentro do projeto, tá? Aqui era a primeira logo ainda do Ideia Prática, a título de curiosidade. Nós realizamos uma oficina lá no Paranoá, no Festival de Cinema, foi super legal. E o meu portfólio termina aqui. É simples, enxuto, né? E eu acho que super corresponde e atende ao SEAC e a outros processos que eu vou participar. Eu vou mostrar o último modelo de portfólio, que é o do Festival de Fotografia, que já é um portfólio de projeto, tá? Não é um portfólio pessoal. Eu acho que é importante vocês terem, só para ampliar essa visão do que é um portfólio. E que às vezes a gente acha que tem que ser uma mega coisa produzida e tal, não é. Esse festival a gente realiza desde 2010, é da Lente Cultural esse festival. É uma ONG que eu presto serviços voluntários e eu que faço essa parte de organizar os projetos, de montar portfólio e tal. Então, em 2012, a gente precisou apresentar para um edital do FAC o histórico do evento. Acho que foi 2012, foi um ano que saiu uma linha específica para... Não, foi 2015. Saiu uma linha específica para festivais com mais de 5 anos de realização no DF. E a gente não tinha um histórico, né? Isso vale para um histórico profissional pessoal e vale para um histórico de um projeto específico. E a gente não tinha esse histórico e eu tive que sentar a bunda e vir fazer. Esse formato já foi o último que eu fiz em 2018, né? Ele começou num A4 grande e tal, depois eu fui diminuindo. Eu gosto muito desse formatinho quadrado, eu acho que conversa com a linguagem mais atual, né? Nossa, das redes sociais e tudo. Mas aqui eu trago, logo de cara, quem são as pessoas envolvidas no projeto, tá? Como ele é realizado por uma instituição, é uma ONG, quem que é o presidente da ONG, isso é importante, quem está te avaliando conhecer, tá? E aqui quem é o diretor executivo do festival, que é a pessoa que publicamente responde pelo festival, tá? Eu gosto muito, muito de trabalhar com imagens. Vocês vão ver que todo o material que eu mostro para vocês tem imagem, eu acho que dá uma leveza, você não deixar só texto, tá? Aqui eu trago uma apresentação do festival, tá? Se você vai fazer para o SEAC agora, é uma apresentação sua ou da sua instituição, tá? Aqui, que é válido também você mandar, se você só trabalhou com um projeto e vai tirar o seu SEAC, é válido você mandar o histórico do seu projeto, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu destaco alguns números, porque me interessava fazer isso visualmente, tá? Aqui eu trago uma linha do tempo do projeto. Trabalhar com linha do tempo é muito interessante, existem algumas formas, né? Quando eu vou organizar um portfólio, mesmo que no Word, em texto corrido, só com as imagens ali no meio, eu gosto de fazer em formato de linha do tempo. Eu fiz alguns para Lei Aldir Blanc, que eu ajudei a galera. O pessoal não tinha, só tinha o texto e um monte de foto solta. O que que eu fiz? Eu faço em data decrescente, tá? 2020 para trás. E aí botei data e as comprovações, data e as comprovações, data e as comprovações. Porque eu acho que a linha do tempo, para quem vai avaliar, para quem vai ler o seu portfólio ou o teu currículo, dá uma dimensão de organização e de percurso, né? O percurso que você recorreu até chegar onde você está hoje, tá? Não informações soltas que a pessoa, pera lá, ele fez, não fez,
dá um sentimento de continuidade, eu acho, tá? E aqui depois eu apresento ano a ano do projeto. De forma resumida, é um projeto muito grande, de muitas ações, né? Mas o que eu acho importante quando você está apresentando um portfólio, onde você tem que apresentar eventos, projetos, é dizer quando que aconteceu, aonde que aconteceu, quem que patrocinou. No meu caso, aqui era muito importante isso, né? Quem que está na realização, esse projeto, a realização assinava a Lente Cultural, o SESC e o Museu Nacional, e quem foram os apoios, tá? Se tem site para a pessoa, né, quer ver o histórico, eu quero ver como é que foi a edição desse ano, clica aqui no site e tal. Esse é um formato de portfólio, tá? Para mim é um formato bem completo. Aqui depois ele decorre atividade por atividade dentro do festival, tá? Claro que se você precisa apresentar uma coisa mais enxuta, você coloca em linhas gerais. Aqui, como eu tinha que apresentar o histórico dos últimos 5 anos, né, para eu não ficar só com o texto corrido, eu apresentei o que aconteceu. Então, Brasília Noite Fotográfica foi um evento, Quinta Exposição Coletiva foi outro evento, e para cada eventinho que foi realizado, eu coloquei uma foto e destaquei uma informação, tá? Até quando você vai trabalhar com texto corrido, você tem alguns recursos de escrita para destacar a informação. O destaque em negrito é o mais comum e é eficiente, então não tenham medo de destacar a informação. O destaque, ele é legal porque ele leva o olho do avaliador direto para o que você quer que ele leia. Então, se você precisa frisar que a Adriana tem um histórico de 10 anos na área de gestão cultural e que ela já trabalhou com 5 ONGs diferentes em Brasília, põe em negrito a partezinha desse texto, entendeu? Na hora que o avaliador pegar teu texto, ele vai bater ali no negrito. É a gente trabalhar o inconsciente no visual, tá? Claro que se você pode trabalhar isso no design, fica melhor ainda, mas se você não pode, use recursos textuais, tá? E aqui o portfólio continua, né, ano a ano, cada ano eu destaquei quem foi, quem pagou, aonde foi, tal período, tá? Então eu quis trazer esse modelo para vocês porque eu acho que é um modelo bacana. Ele, apesar de ter informações textuais resumidas, ele é bem detalhado e explica o que é esse projeto aqui, tá? E que vocês podem, de repente, incorporar para o portfólio de vocês, o currículo de vocês e tudo, tá? Salvo engano, esse portfólio está online no site da Lente Cultural, lentecultural.org.br, para quem quiser dar uma olhada. O próprio site da nossa ONG é um portfólio online, que também já é muito válido hoje em dia, né? Você ter ali um resumidinho físico, digital para mandar, mas mandar o link lá, de preferência aqui na primeira página, onde você se apresenta, né? Portfólio completo e o endereço do site, ou do blog, ou da onde ele estiver publicado, tá? Obrigada, assim, pela confiança de vocês, pela disposição também de estar aqui, né, numa segunda-feira de manhã. Nem todo mundo está disposto a tirar 2 horas para estudar, porque isso é um estudo, né, minimamente é um estudo. Esse compartilhamento eu acho que é importante, né? E gratidão sempre, assim. Eu gosto de falar que sejamos todos luz nesse mundo.